E aí nós temos essa tela, eu trouxe essa tela para você entender. O que que essa tela está dizendo? Dados pessoais. Dados pessoais é a maior riqueza que existe no universo. Não existe nada mais valioso no mundo hoje do que os dados pessoais. Então veja, a igreja, o que é mais valioso na igreja? É o prédio? É a bancada? Pense comigo. O que é mais valioso em um templo? O que adianta uma grande estrutura sem membros? O que adianta? Qual o propósito da igreja? O propósito da igreja é agregar pessoas. E essas pessoas têm histórias, essas pessoas têm códigos genéticos, essas pessoas têm imagens, essas pessoas têm endereço, essas pessoas têm dados pessoais. E isso é que é valioso. Qual a empresa mais rica do mundo hoje? Com o que ela trabalha? Com informação. Informação é uma moeda de troca. E informações sobre o ser humano é mais valioso ainda, porque qualquer informação sobre uma pessoa é dados pessoais. Quando não é um dado pessoal normal, é um dado pessoal sensível. Então veja a importância de você estar adequando a sua comunidade dentro das normas estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Veja a importância. Então eu quero explicar agora o que é um dado pessoal sensível. Eu coloquei aqui, ó. Todo aquele que, pela exposição, toda informação que pela exposição ou todo dado, quando ele é exposto, possa gerar constrangimento ou aborrecimento. Então, o dado sensível, ele gera constrangimento e ele gera aborrecimento. Eu falei agora há pouco que ao coletar um dado, a pessoa tem que estar de acordo com os princípios. E há um princípio chamado da não discriminação. Porque aquele dado da não discriminação, dado sensível, não pode ser contra o dono dele. É por isso que todo dado sensível, ele gera constrangimento quando ele é exposto. Certinho? Estamos no culto, certo? E a igreja tem faz oração pelos irmãos, e a gente tem um grupo de WhatsApp na igreja, tem os grupos na igreja, onde os membros falam, conversam. Isso é normal, eu vivo isso todo dia. E aí o irmão pede oração, uma irmã pede oração para o líder do grupo, por exemplo. E aí conta o problema dela. E o problema dela é sensível, é um diagnóstico de alguma doença que ela teve, ou que ela saiu o resultado do exame e ela está passando por algum problema, dá o nome da doença, pede oração ao líder do grupo. Aí o líder do grupo da igreja coloca no grupo, olha, vamos orar por a irmã, ela foi diagnosticada com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Aí essas informações, que aquela questão da saúde dela, que é um dado sensível, trouxe constrangimento, ou trouxe aborrecimento para essa pessoa. Você sabia que ela pode procurar o Ministério Público? O PROCON? A Agência Nacional de Proteção de Dados? E pedir danos morais contra a igreja por causa de um pedido de oração? Ah, pastor, mas não existe isso não. Não existe. Quando a pessoa descobrir quais são os seus direitos, meu irmão, deixa eu lhe contar uma história. Me permita. Eu sou da área jurídica. Advogo. Todo dia eu estou trabalhando. E recentemente descobri um processo, não vou dizer o lugar, nem o número do processo, um processo de uma irmã que processou uma igreja. Certo? Processou uma igreja. E qual foi o problema? A imagem dela foi constrangida, ela se sentiu constrangida na igreja. Sua imagem jogou furo pro chão. O que aconteceu? O pastor, em um culto de ensino, ele disse assim, irmãos, a irmã fulano de tal, os obreiros se reuniram e a irmã fulano de tal está disciplinada. E o pastor continuou. Aí uma pessoa disse, pastor, mas por que assim? Pessoa tão boa daquela. E o pastor, inocentemente, sem nem pensar, espontaneamente, disse, não, ela adulterou. Você entende? Sem pensar, ela adulterou. O que aconteceu? O que aconteceu? Essa pessoa não quis entrar na justiça contra a igreja.
Mas toda pessoa tem primos, sobrinhos, tios, avós, pais, mães, tem família. E dentro de cada família tem pessoas que cada um tem um gênero. Cada um pensa como quer. E o que colocaram na cabeça dessa irmã? Para ela processar a igreja e ela processar o pastor. E ela processou a igreja e ela processou o pastor. O pastor foi para o polo passivo. O direito dela de liberdade, de privacidade, foi desprotegido, foi jogado na lama por um erro simples. Quem que não erra falando? Espontaneamente, sem malícia, o pastor falou. Mas isso gerou, sabe o quê? Um prejuízo para a igreja e para o pastor de R$100 mil. Eu vi a sentença. R$100 mil. A igreja teve que arcar e o pastor teve que arcar. Houve recurso? Houve recurso. Mas o tribunal obrigou a igreja a pagar. Veja, nós estamos numa época que os direitos de proteção é um direito fundamental. E os direitos fundamentais são cláusula pétrea. Essas pessoas congregam conosco. Talvez elas não podem, não querem processar a igreja. Mas alguém que conhece os direitos vai pressionar, até que essa pessoa pode. E lembrando, o PROCON pode entrar com ação contra a igreja. O Ministério Público pode entrar com ação quando se tratar de um adolescente, quando se tratar de uma criança, de uma pessoa vulnerável, de um idoso que vive só e ele foi exposto. Então veja, os dados sensíveis, quando ele gera constrangimento e aborrecimento, gera dano moral, gera dano material. E quantos danos materiais e morais não acontecem todo dia dentro das igrejas? Eu vivo isso desde os meus 19 anos. Eu até gosto de dizer, e aproveito para dizer para você aqui, que eu não tenho um testemunho para contar, ex isso, ex drogado, ex não sei o quê, eu não sou ex de nada. Nem pecador eu não sou ex, porque eu continuo pecando, sou um pecador. Mas eu nasci na igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, e até hoje eu sou. Então veja só, eu não tenho história para contar de ex tal. Eu convivo dentro da igreja desde a minha mais tenra idade. E todo dia, a gente que está estudando a área jurídica, a gente vê que os direitos estão sendo atacados dentro das comunidades. E essa lei veio para proteger os direitos de imagem, direitos agora de proteção de dados dos membros das nossas igrejas. Vem comigo. A lei, ela trouxe esse rol. Aqui está o rol de dados sensíveis dentro da LGPD, certo? E eu vou citá-los para você. Origem racial ou étnica. Esse dado, quando você for coletar o dado de uma pessoa, cuidado no seu cadastro de membros, seja ele digital ou físico, cuidado para você não pedir a origem racial da pessoa, qual é a raça dela, qual é a cor dela. O que a igreja quer pedindo qual é a raça de uma pessoa? O que a igreja quer pedir qual é a cor da pessoa em um cadastro? Para quê? Não faça uma coisa dessa, não peça. E se você achar que a igreja tem políticas, a igreja tem política de privacidade, a igreja tem uma política voltada para um determinado tipo de povo, um determinado tipo de raça, se você tem essa comunidade na sua igreja, se você tem esses programas voltados para essas pessoas, colete. Mas assine um termo de consentimento. Peça para a pessoa assinar que a igreja precisa desse dado racial, porque a igreja tem programas para beneficiar essas raças, beneficiar essas comunidades. Se você tem esses programas, faça isso. Faça um termo dizendo o que tem e que vai proteger e o que você vai fazer, coloque o propósito. Agora, se você não tem nenhum programa voltado para essas coisas, dentro da sua comunidade, da sua igreja, não colha. Lembra do princípio da necessidade? Somente o necessário. O que não é necessário, não colete. Um outro dado, convicção religiosa. A pessoa já está na igreja. A pessoa já está na igreja, certo? Já é crente, já é cristão, já segue, já faz parte da comunidade religiosa. Mas lá
Não precisa ter esse dado. No cadastro não precisa estar qual é a sua convicção religiosa. Esse aspecto serve mais para empresas, como eu já dei um exemplo aqui, que uma empresa, uma academia, uma farmácia, qualquer outro, um escritório de contabilidade. Contador, por exemplo, vai fazer a qualificação de um cliente, ou vai preencher um cadastro do seu cliente, e aí pede, qual é a sua convicção religiosa? Para que um contador quer esse dado sensível? Para saber do seu cliente, que é uma PJ até. Essa lei não protege dado de PJ, protege dado do dono da PJ, certo? Porque toda PJ tem os seus dados pessoais, tem o seu endereço, tem o CNPJ, a lei não protege isso. Agora a lei protege os dados do dono da PJ, o CPF, o endereço, o nome, certo? As qualificações dele, a lei protege. E você vai ter que ter um cadastro para essas pessoas. E aí você não precisa ter isso aqui, ó, convicção religiosa. O que o contador, o advogado, o médico precisa saber qual é a convicção religiosa de uma pessoa? Para quê? Esse dado pode ser servido contra ele. Então, muito cuidado com essa questão. Um outro dado sensível é opinião política. Agora, no Brasil, há uma polarização entre esquerda e direita. Eu aproveito para dizer que eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou brasileiro. Mas veja só, qual é a sua opinião política? A igreja vai fazer um cadastro de membros e agora vai perguntar, quero saber a opinião política sua, de determinado membro. Não precisa. Para que isso? A igreja tem um partido político? Tudo bem, mas tem o seu presidente. A igreja é adepta de alguma ideia política, uma ideia conservadora? Isso é bom, glória a Deus. Mas para que você quer um dado sensível de opinião política de alguém? Você vai usar esse dado contra ela? Você vai compartilhar esse dado? Lembra que eu falei no início? Por que a LGPD nasceu? Foi um problema da Cambridge Analytica, uma empresa lá nos Estados Unidos. Ela não é nem brasileira, é inglesa essa empresa, mas lá dentro dos Estados Unidos, ela coletou dados dos eleitores dos Estados Unidos. Por exemplo, está aqui o estado de São Francisco. Aí a empresa descobriu quem era republicano e quem não era, quem era democratas. Aí ela querendo eleger, ajudar a eleição para um determinado candidato, ela pegou os dados de opinião política dos eleitores americanos, manipulou esses dados e fez uma campanha para convencê-los a votarem no Partido X. Nós estamos entrando no ano da eleição. Se a igreja for coletar dados de opinião política, o que a pessoa vai pensar? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? O que a igreja quer com isso? Veja só, é um dado sensível. Se for necessário, se a igreja precisar, tudo bem, mas você tem que pedir autorização. Não esqueça da autorização, que é o consentimento. Filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político. Um outro dado sensível é a filiação das pessoas a sindicato ou qualquer comunidade filosófica, política ou religiosa. Isso é um dado sensível meu. Ninguém é obrigado a filiar ou deixar de ser filiado em nada. É um princípio constitucional. E agora, essa lei veio para proteger esse dado sensível da pessoa. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Veja só, está aqui. O dado referente à saúde ou à vida sexual da pessoa. Lembre-se, você vai coletar o dado, vai tratar o dado da pessoa, lembre que vai ter o consentimento, e se você, como organização religiosa, ou você como qualquer outro profissional, qualquer outra empresa, que vai precisar coletar esse dado sobre a saúde da pessoa, um laboratório pode coletar esse dado, ele coloca no termo dele, um laboratório médico, porque o propósito dele é cuidar da saúde da pessoa. Agora, uma igreja. O que a igreja quer saber a respeito da saúde? Agora vocês, não, pastor, nós temos uma grande quantidade de pessoas na igreja, temos uma mega igreja, temos um grupo muito grande de idosos. E todas as pessoas acima dos 55 anos, 50 anos, normalmente elas têm diabetes. E a igreja sempre faz festa. Algumas pessoas têm alergias e a igreja também gosta de oferecer alimento. E para evitar um acidente na vida de alguém, comeu amendoim, comeu uma comida e deu alergia, a pessoa é diabética,
e a pessoa teve um surto dentro da comunidade, no evento da igreja. Então a gente quer coletar esse dado para prevenir os nossos membros. Aí sim você tem um propósito. Se tiver um propósito, esse aqui pode ser coletado. Agora, se não tem um objetivo, por que eu vou coletar o dado sobre a saúde de alguém? É um dado sensível. Certo? Olha sobre a saúde. Eu já até comentei em outros vídeos, eu repito aqui. Eu vou na farmácia e a primeira coisa que eles pedem, o que eles pedem? É o meu CPF. E por que será que as farmácias pedem o CPF? Será que é para cruzar com os dados do plano de saúde? Temos vários planos de saúde no Brasil. Será que esses planos de saúde compram os dados que estão armazenados no banco de dados digitais das farmácias? Para que eles querem? Para cruzar o dado, para quando eu for fazer um plano de saúde, ele vai saber que eu tomo um remédio X, eu tenho uma doença crônica, eu tenho essa doença. E qualquer informação minha contrária ao que ele já tem, eu posso não ser aceito no plano de saúde ou o preço pode ser elevado. Veja aí a importância de saber coletar dados adequadamente. Os princípios nos ajudam. E a lei vem dizendo, esse rol aqui é sensível. Orientação sexual. O que a igreja quer saber da orientação sexual de uma pessoa? Pastor, mas nós precisamos. Se precisa, fala qual é o propósito. Fale qual é a finalidade. Então, no termo, tem que ter a finalidade. Se não tiver a finalidade, não colete o dado. E, por último, dado genético ou dado biométrico. O dado genético nós sabemos o que é. O sangue é um dado genético. Nosso corpo, os nossos dados são a mesma coisa. É o prolongamento da minha vida. E o dado biométrico? O que é um dado biométrico? Eu escrevi aqui, é todo aquele relacionado às características físicas ou comportamentais dos seres vivos, que possa identificá-los. Toda informação relacionada às minhas características físicas ou minhas características comportamentais são dados biométricos.